Aí entramos, estamos no ar aí, pessoal. Estamos no ar aí, pessoal. Vamos ver aí como é que as coisas acontecem. Estamos iniciando, né, o programa O Ponto da Política. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. São 19 horas e 36 minutinhos. E o bate-papo de hoje é com a advogada e radialista Dani Crossetti e com o historiador e pesquisador, professor de criminologia Vladimir Oliveira. Nós vamos falar aí sobre a atual conjuntura política do Brasil, a polarização e as polêmicas e escandalosas emendas parlamentares e a corrida pela sucessão de 2026 no Paraná, né? Ela está pegando fogo, né? Então, tudo bem com você aí, Vladimir? Tudo bem, Dani? Eu agradeço por terem aceitado o convite, né? E eu fiz uma breve apresentação sobre vocês, mas eu gostaria que vocês mesmos estendessem um pouco mais sobre vocês mesmos. Legal? Começando pela Dani aí. Ok, Dani? É com você a palavra. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas que estão aí na escuta com a gente aí com o Vladimir, com o Chicão, no Ponto da Política. Espero que a gente tenha um papo bem legal hoje. Bom, eu sou advogada, sou radialista, já atuo aí na política há pelo menos 30 anos, na política partidária mais ou menos uns 5, 6 anos, né? Estive filiada à rede durante um período, hoje eu estou no PDT. Tem um programa de rádio, na Rádio Cultura, que é o Café que se Dane. Também faço um quadro no Jornal do JP, de segunda a sexta-feira, que se chama Direito ao Ponto, que a gente fala um pouquinho de direito. Tenho 2 quadros também na 95.7. Então, estamos aí em todas essas conversas. Além disso, a minha atuação, eu estou como presidente da Federação de Mulheres do Paraná, também estou como conselheira estadual do meio ambiente pela sociedade civil, sou conselheira do Fundo Nacional do Meio Ambiente também pela sociedade civil, tenho uma militância grande aí nessa parte ambiental, né, que é uma briga brava que a gente vem fazendo aí, né, são inúmeras participações aí que a gente faz. Às vezes eu esqueço de falar em algum coletivo que eu tô, o pessoal fala, você não falou da gente, mas são vários espaços que a gente atua mesmo assim, porque a gente precisa, né, desse enfrentamento, a gente precisa dessa união progressista, porque eu não acredito que nós somos, assim, tão minoria. Eu acredito que a gente é menos barulhento, a gente geralmente é muito constrangido e oprimido nos espaços, né? Oi? Será que melhorou? Melhorou o som? Beleza. Nós estamos assim mais discretos muitas vezes, mas a gente não pode estar disperso, né? A gente precisa estar junto nesse enfrentamento, e é por isso que eu tô sempre aí. Às vezes o pessoal fala, nossa, mas como é que você arruma tempo? Como é que você arruma espaço? Às vezes a gente nem arruma. Tá... Puxa, pode ser a minha internet. Deixa eu dar qualquer coisa assim. Oi? Eu estou ouvindo bem aqui. Tá bom para você aí? Alô, alô? Oi, oi. Alô? Oi. Dani? Opa, então tá ouvindo, Dani? Isso. Tô sim. Então é isso, a gente está aí nesse enfrentamento, porque a gente precisa, não pode estar disperso, e agora que a gente tem tomado as ruas aí com um grande volume de pessoas, numa unificação de pautas, eu acho que nós precisamos realmente trabalhar esse progressismo de uma maneira muito consciente,
né? Para a gente evitar cair em determinadas bobagens, aí, em enfrentamentos desnecessários, e enfrentar realmente o que a gente precisa enfrentar, sabe? É isso. Alô, Chicão, tá me ouvindo? Alô, alô? Oi, estamos te ouvindo. Oi. Vladimir? Tá, eu vou me apresentar aqui. Então, meu nome é Vladimir, eu moro em Pinhais. Já aproximadamente aí há uns 30 anos. Eu sou agente de polícia judiciária, então já em fase de aposentadoria. Sou psicanalista periférico, é um projeto que estou mexendo atualmente. Sou filiado no Partido dos Trabalhadores já desde 1989. Já fui candidato a prefeito em 2020. Eu trabalho com pesquisas na área de segurança pública, criminologia e outros temas correlatos. E já fiquei em Brasília há um ano, trabalhando no Ministério da Justiça, cedido pelo governo do Paraná. E me coloco à disposição, o Chicão e a Dani também, o que vocês precisarem para a gente poder avançar no debate. Então, quero agradecer tanto o teu convite, Chicão, como também fico muito feliz que a Daniela tenha aceito o convite para que a gente possa fazer um bom debate e fornecer algumas reflexões para a opinião pública que nos acompanha. Vocês me ouvem bem aí? Estão me ouvindo bem? Pode responder para mim, ver se o retorno para mim está bom. Eu te ouço bem. Estou te ouvindo. Legal, agora eu ouvi bem os dois. Está meio complicado o lance aqui, sabe? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês, quem puder se inscrever no meu canal no YouTube, tá? Aí eu vou deixar o link já daqui um pouco no Facebook aí e tal. Vou deixar o link para vocês, para quem quiser se inscrever no meu canal. É rápido e gratuito, beleza? Beleza pura? E também, para quem quiser fazer pergunta, aparecer aqui os caracteres, o nome da pessoa, enfim, você pode mandar na página do blog do Chicão Sumavila no Facebook, que vindo na página do Chicão Sumavila no Facebook, eu apresento aqui ao vivo, é só por ele mesmo, só pelo blog do Chicão no Facebook que eu consigo apresentar aí, beleza? As perguntas aí, se alguém tiver interesse. Legal? E sabe, Dani, esse dia você estava falando aí, e é uma verdade, não sei se é o Facebook, se é o YouTube, o meu eu faço antes pelo Facebook, depois subo pelo YouTube, mas essas plataformas elas não estão distribuindo de forma legal, assim, de forma ampla as lives, as matérias que a gente de esquerda coloca, sabe? É um lance bem estranho isso, né? Mas vamos lá, então. Para esquentar os tamborins aí, beleza? A primeira para a gente esquentar os tamborins aí. É sobre o trio Carla Zambelli, Alexandre Ramaggi e o Eduardo Bolsonaro, né? Que tiveram seus mandatos cassados, certo? Todos eles são do PL, o trio do PL. O Ramaggi por organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direita e tentativa de golpe de Estado. A Zambelli por ter ameaçado as instituições, ter feito aquela baboseira lá com o Walter Delgatti, invadindo o sistema do Conselho Nacional de Justiça, enfim. E o Eduardo Bolsonaro, ele praticamente abandonou o mandato, né? E foi para o ZEUA e de lá conspirou contra o Brasil, né? Via série praticando ataques
ataques assim, virulentos mesmo, né? Contra nossas instituições e os ministros, e também apoiou com unhas e dentes, né, o tarifaço do Trump. Como que vocês analisam esses casos? Qual dos dois aí pode começar, Vladimir? Você, então, que a Dani começou primeiro. O que você acha desse trio do PL aí? Então, Chicão, isso é uma boa pergunta. Eu colocaria, primeiramente, uma visão macro, né? Essas são figuras que representam a extrema-direita e que representam a continuidade do governo Bolsonaro, né? E que foram sempre oposição ao atual governo Lula. E eles sempre tiveram uma agenda extremamente conservadora e associada a esse conservadorismo, sempre associada a fake news ou práticas terroristas de Estado, né? Inclusive, a própria configuração do golpe do Estado, ele foi planejado pela equipe do Bolsonaro para perseguir os movimentos sociais, e essa mesma lei acabou gerando reverso. Quando eles tentaram dar o golpe em 8 de janeiro, essas figuras, além de outras proeminentes da extrema-direita, se acharam praticamente donas do poder. E o que nós observamos agora é o enfraquecimento da extrema-direita no Brasil, principalmente porque tanto a Zambelli quanto o Ramagem, eles estavam associados a vários atos ilícitos dentro e fora do Congresso. E o Eduardo Bolsonaro sempre naquela política externa de desestabilização. Em termos gerais, o que nós podemos observar é que essas figuras, além de outras que vêm caindo recentemente, né, o próprio presidente do PL, lá o Cavalcante, eles vêm expressando que toda a mentira, né, produzida através de fake news, essas mentiras produzidas através de meios de comunicação, através dos meios digitais, através da configuração das redes sociais, através dos números, né, que eles utilizam, principalmente os algoritmos das redes sociais, vem apresentando um certo desencantamento. E aí nós vemos que essa visão, né, de que a política ela teria, digamos assim, uma certa rigidez em relação à opinião pública, vem evidenciando exatamente ao contrário. O que nós observamos é que toda pesquisa de opinião pública ela é extremamente volátil, né? Tem a última pesquisa que saiu, que é do Nunes, né? Felipe Nunes, que é Brasil no Espelho, que ele faz uma pesquisa em 2023 com mais ou menos 10 mil opiniões públicas, que evidenciam um crescimento dos grupos conservadores, mas que é uma pesquisa que tem alguns erros metodológicos, apesar digamos, de ter uma certa proeminência na opinião pública. O livro dele é o primeiro livro vendido no Brasil hoje. Se entrar nas plataformas, entra no Kindle, por exemplo, na plataforma da Amazon, o livro mais vendido hoje. Mas ele não dá conta das dimensões do real. Primeiro, porque o Brasil ele nunca entrou diretamente em confronto com os Estados Unidos. O Brasil sempre manteve as suas relações diplomáticas. O Brasil é um país social-democrata, não é socialista. Muito menos o governo Lula, é um governo de composição. A próprio modelo da República não permite esse tipo de elucubrações. Então, essa extrema-direita, que representa 3% do eleitorado, e essas posições conservadoras, elas vêm caindo aos poucos, o que nós estamos observando. O que nós observamos, talvez, as tendências para 2027, que são as próximas eleições, talvez nós tenhamos algumas surpresas, para evidenciar que todas as pesquisas de opinião, elas sempre têm um hiato de atraso, né? Tanto que pesquisadores da opinião pública, alguns deles são contrariamente da sociologia clássica, por exemplo, são contrários, muitas vezes, dentro da própria academia, ao conceito de opinião pública. O que é opinião pública? É aquilo que o capital determina como, a partir dos seus meios de comunicação, aquilo que se transformou em discurso hegemônico. E hoje nós estamos percebendo que aquele discurso que deu 40 e poucos por cento de votos para o Bolsonaro, ele vem se desfazendo. Então, a minha visão
que é uma oportunidade para que haja uma recomposição do Congresso, que hoje a principal fraqueza, a principal fragilidade da nossa democracia é o Congresso Nacional e também, né, exatamente aquela política, quando esse Congresso que capturou parte do fundo público para suas políticas, onde não tem o controle, Vladimir, estavam trazendo dados aí para essa situação atual do Brasil, que é uma crise não do Brasil, mas uma crise do Congresso. Vladimir, especificamente, assim, você achou correta ou não correta? Achou que mereciam ser caçados ou levar essas represálias, ser caçados ou serem caçados ou levarem essas represálias? Especificamente nesse ponto, você acha que na verdade, tem uma frase: qualquer país democrático do mundo já teria caçado, principalmente o Eduardo Bolsonaro, crime de lesa pátria. Qualquer ação que entra contra o Brasil, veja bem, ele colocou contra os poderes instituídos. E isso, o que é o conservadorismo político? Não é conservadorismo político. Conservadorismo político é aquele movimento que defende as instituições. Então, nesse ponto, a esquerda ela é conservadora quando faz a defesa das instituições. E a extrema-direita quer destruir. Exatamente, é um movimento reacionário, contra-revolucionário, que quer desestabilizar a estrutura democrática, que seguiu o modelo lá de Montesquieu, lá no século XVIII. Nós estamos falando de uma forma de centralismo burocrático que hoje não cabe mais. Então, apesar de ter a emergência da extrema-direita em alguns países latino-americanos, o contexto brasileiro ainda é um contexto totalmente divergente, por exemplo, do que aconteceu no Chile, né, que perdeu as eleições recentemente, ou mesmo na Colômbia. E é claro, a cassação deles foi legítima, atrasada, deveria ter sido ocorrido muito tempo atrás. E foi graças ao STF. Veja o absurdo que nós chegamos. A cassação se deu, por exemplo, pelo STF. É o último hiato, a última racionalidade pública deveria ser, o próprio Congresso deveria ter feito isso. É um absurdo que a função de legislar tem muitas vezes sido tomadas pela Suprema Corte, para ver como que esses setores arcaicos eles têm minado a nossa democracia. E é uma questão fundamental para a gente, inclusive, acertar enfim, as transições legítima que ocorre entre os poderes, entre os partidos, e não está acontecendo, ela está em risco, porque esses grupos de extrema-direita comprometem, inclusive, a direita tradicional. Valeu. Dani, qual a tua opinião sobre essa mesma pergunta? É com você agora. Está fechado, está mutado, o teu microfone está mutado. Pronto, desmutei. Evidentemente, como jurista, a gente sempre olha o lado do devido processo legal, né? Eu concordo com o Vladimir no sentido de que também entendo que demorou demais para que as nossas autoridades tomassem uma atitude, né? Foi ridículo o fato da Zambelli ter conseguido fugir do Brasil, o fato do Ramagem ter conseguido fugir do Brasil, né? Isso são falhas que muitas vezes essa demora no sistema acaba permitindo, mas eu sempre vi muito claro, assim, como objetivo do nosso presidente em instruir as instituições, que sempre que fosse necessário tomar alguma medida com relação aos antagônicos, né, se podemos dizer assim, que o devido processo legal fosse escorreitamente obedecido. Por quê? Porque quando aconteceu o que aconteceu com o presidente Lula, e cada vez mais isso vem à tona, né, com essa grande operação que foi feita ali junto à 13ª Vara, com um apanhado de documentos, enfim, que se vê a profundidade das violações que sofreu o devido processo legal. Né? É óbvio que no Brasil a gente tem vivido com esta extrema-direita uma relação de necropolítica, e isso é inegável, né? Essa negação do diferente, essa dicotomia, mas é necessário, assim como o professor Vladimir disse, deixar muito pontuado que esta permanência
do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, os comportamentos dele nos Estados Unidos, são questões que em outros países, nos próprios Estados Unidos, ele possivelmente já estaria encarcerado ou penalizado com a pena capital, ou porque não se aceita esse tipo de traição. Veja, sair com dinheiro público para outro país, né? Recebendo o dinheiro público da Câmara, atuando contra o Brasil, apoiando medidas coercitivas que tiveram um potencial gigantesco de prejudicar a nossa economia, muito por um trabalho do ministro da Economia, e é claro, a gente vive um governo de coalizão. Hoje eu ouvi um áudio do senador Randolph, em que ele estava muito bravo com relação a um vídeo do Wagner Moura sobre porque o governo deveria atuar mais com relação às plataformas de streaming, e ele deixou muito claro, nós elegemos o presidente, mas nós não temos o Congresso. É muito importante porque muitas vezes a gente tem pautas de diálogo com grupos progressistas que são muito críticos ao governo federal. Sem compreender isso, o professor Vladimir disse, o Brasil não é um país socialista, ele é uma social-democracia, jovem em construção. E nós estamos trabalhando essa construção. E com esses ataques da extrema-direita vai ficando cada vez mais difícil, né? E eu acho que a gente precisa, e eu sempre escrevo sobre isso, e tenho uma crítica muito grande, que a própria esquerda e o campo progressista em si precisa regredir um pouco no discurso, porque a gente está com um discurso muito acadêmico, a gente está perdendo a língua do povo. A partir do momento que você vê filas de trabalhadores CLT na porta de um sindicato para não pagar a contribuição sindical, porque dentro da cabeça dele ele entende que o sindicato para ele não serve para nada, sendo que a nossa esquerda surgiu do movimento trabalhista, surgiu do movimento dos trabalhadores, isso é um dado extremamente preocupante. E isso é um dado que nos obriga a realmente voltar para o chão de fábrica e dialogar com as pessoas. Né? Dialogar numa forma que elas entendem e tratar das pautas, porque o que acontece? Por que a extrema-direita, talvez, na minha opinião, tenha feito essa tomada que fez? Nós temos pessoas vendendo soluções simples para problemas complexos. A pessoa que está lá na comunidade, sem água, sem esgoto, sem vacina, sem comida, sem emprego, sem perspectiva, ele não está preocupado se quem está tomando conta do governo é um governo de esquerda, de direita ou qualquer ideologia. Ele quer que aquela política pública chegue até ele. E quando a gente não tem uma linguagem adequada para fazer com que essa política pública chegue e que esse diálogo aconteça, a extrema-direita chega pelo flanco com as igrejas neopentecostais, né? Porque ali a pessoa se sente acolhida, ela é ouvida. E, lamentavelmente, o que acontece com ser normalizado uma Carla Zambelli sair correndo armada atrás de uma pessoa numa véspera de eleição, né? Essa normalização dessa verborragia da família Bolsonaro, toda essa normalização dessa agressividade, a nossa imprensa tem uma grande culpa. Por quê? Porque 10 anos era Bolsonaro falando besteira na televisão, sendo vendido como uma coisa pitoresca. E havia um monte de rato lá, enjaulado num bueiro, querendo sair. Quando isso se normalizou, falou, pô, esse cara tá na televisão, tá falando o que eu penso, nós temos um representante. E a humanidade escoou por água abaixo. E é aí que a gente começa a ver esses episódios. Então, sim, concordo que demorou. Acho muito importante que haja cassação para se exemplificar, né, e que isso seja tratado como senso comum. Agiu contra a pátria, agiu, violou a lei, tem que perder mandato mesmo, né? E nós precisamos realmente refrescar os nossos parlamentos, porque as grandes dificuldades, a gente vê na Câmara de Curitiba, a gente vê na Assembleia Legislativa do Paraná, e a gente vê no nosso Congresso, a grande dificuldade está na falta de qualidade dos nossos parlamentares. Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar aqui a Magali Fagundes. Boa noite a todos e a todas. Vladimir é uma enciclopédia política, diz ela. Magali Fagundes, da Educação de Pinhais, né? Ela diz também, infelizmente, deveriam mudar a conjuntura sindical.
mas abrir um outro sistema de comunicação de trabalhadores. Muitos movimentos sindicais abaixam a cabeça para as empresas, diz ela aqui, né? Deixa eu ver aqui. É o seguinte, eu estava vendo aqui, enquanto você falava, Dani, que numa pesquisa recente da Vox Populi, encomendada pela CUT e Fundação Perseu Abramo, mostrou que quase 70% dos brasileiros consideram os sindicatos importantes. Talvez os sindicatos estejam falhando aí, né? Pode ser na comunicação, né? É isso aí. Mas é interessante mesmo essas explicações, enfim, esses temas que vocês puxaram aí, essas explicações sobre essa família Bolsonaro, sobre essa extrema-direita. Você viu, ó, tinha caído o sinal de novo para nós três. Incrível, Eita. Né? Então, eu estava dizendo, é muito importante realmente, né? E tome decisões severas em cima das pessoas. Todo mundo fala o que bem quer, o que bem entende, e ataca, xinga, dissemina o ódio, dissemina a desunião, e a coisa não pode ficar por aí mesmo, não, né? Deixa eu ver aqui. Vamos partir aqui para a polêmica sobre as emendas parlamentares, né? O emenda PIX, né? A polêmica está dando muito o que falar, né? E o que investigar também, que já está sendo, né? Quase que diariamente a gente vê aí na imprensa denúncia de corrupção sobre desvios de finalidade, enfim, de aplicação das emendas, e deputados sendo investigados pela Polícia Federal por orientação do STF através do ministro Flávio Dino, né? Porque, na verdade, vocês sabem, melhor que eu até, que o STF ele tem que ser provocado para ele poder atuar, ele não faz simplesmente por livre e espontânea vontade, né? Então, eu peço para vocês, qual que é a opinião de vocês em relação às emendas parlamentares que, para 2026 será o montante de 61 bilhões para gastar a rodo. O que vocês acham disso? Hein, Dani? Eu acho terrível. Vladimir, a Dani acabou de falar. Desculpe. Pode começar, Dani. Então vai, Dani, vai. É terrível a falta de transparência. A gente sabe que a emenda, ela é um direito do parlamentar, né? Ela é para que o parlamentar direcione para suas regiões, para suas necessidades, para as necessidades daquela região, mas vamos falar âmbito Curitiba, né? O menino Kilter lá, o princeso do Dallagnol, pegou uma emenda de R$120 mil e direcionou para uma empresa de uma ex-assessora do Deltan Dallagnol, né? Que é para estudos de política, orientação de jovens, ele se justificou dessa forma. Ninguém diz que o parlamentar não tem direito, mas precisa ter transparência. Essas emendas PIX, a gente sabe como que surgiu esse sistema de emendas. Foi do desespero da eleição de 2022, que, uma vez estando o Lula de volta no jogo, a extrema-direita precisava trabalhar de alguma forma e tirou a transparência dessas emendas, né, para que se pudesse fazer uma grande festa, para que essas pessoas pudessem implementar da forma como quisessem, sem dizer para onde foi, sem dizer o que aconteceu. Houve uma grande demonstração da farra com dinheiro público na CPI da Covid, porque muitas dessas emendas foram teoricamente direcionadas para recursos, para cuidados com a Covid, esse dinheiro nunca chegou, morreu gente no Amazonas por falta de oxigênio, enfim. Eu defendo que as emendas são necessárias, mas também defendo que as emendas não podem funcionar como um segundo fundo eleitoral, porque é isso que elas estão fazendo. Elas estão contribuindo para que
esses políticos promovam ações que lhes permitam comprar voto, né? Atrair uma população mais pobre, iludir a população e encher o bolso de dinheiro, né? Essa semana teve lá aquele escândalo do líder do PL lá, do Sóstenes, né? 430 mil reais dentro de casa. Ah, vendi um imóvel, eu esqueci que o dinheiro estava ali. Isso é desvio de verba pública, né? E as pessoas, assim, aí fica esse movimento e as pessoas ainda caem nas cortinas de fumaça. Nós estamos com esse caso que é muito grave, são 28 milhões de desvio de verba pública, por Sóstenes e o outro deputado, eu não me lembro, o Carlos Jordi, descoberto. Carlos Jordi. Do PL do Rio de Janeiro também. PL do Rio de Janeiro. Descoberto, e as pessoas preocupadas com sandália havaiana. É o assunto do momento, a sandália havaiana. Né? Então, assim, parece que eles têm essa habilidade de movimentar as redes sociais, e eu não digo que eles são mais numerosos, eles só são mais organizados e barulhentos, né? Porque enquanto os campos progressistas vive em 300 subdivisões, tá aí o Vladimir, que está no PT, o PT tem subdivisões dentro, o PSOL tem subdivisões dentro, os partidos progressistas, de uma maneira geral, têm subdivisões dentro e ficam discutindo temas entre si, enquanto a gente tem coisas muito mais importantes para a gente combater e fazer uma muralha e trabalhar nesse sentido. Depois a gente apara nossas arestas, vamos defender nossa muralha primeiro, né? Então, eu acho que o Flávio Dino tem um papel essencial, corajosíssimo, né? Ele fazer o combate já sofre uma série de represálias por isso, mas é necessário. Se o parlamento não funciona, o Supremo é isso mesmo, ele é um sistema de freios e contrapesos contra os abusos, ele está fazendo o trabalho dele. É isso. Perfeito. Você falou sobre o desvio de atenção aí, o pessoal roubando dinheiro, escondendo dinheiro em guarda-roupa, saco de lixo, e os caras falando em sandálias havaianas, né, imprensa. Eu estava agora há pouco assistindo a TV e um pronunciamento do Trump lá nos Estados Unidos. Ele está metido até as goelas, com perdão da palavra, no caso Jeffrey Epstein, né? Epstein, enfim, ele está... né? O que ele estava anunciando? A nossa marinha, primeiro ele, né, tenta invadir a Venezuela, que isso aí, evidentemente, que desvia a atenção. Aí ele estava no pronunciamento, não, porque a nossa frota de navios da marinha está ultrapassada, vamos fazer mais navios, isso e aquilo, eu onde eu vou vendo navios, já vendi mais de 100, por aí, é tudo mesmo para desviar a atenção. E você me lembrou bem aí sobre as sandálias havaianas mesmo, né? É isso aí. E você, Vladimir, aí como é que você vê esses 61 bilhões para emendas parlamentares? O que você acha disso? Como é que você vê toda essa balbúrdia de grana? Eu gostei muito do posicionamento da Daniela, que eu acho que ela trouxe bastante elementos para a gente começar a pensar o tamanho do problema. Exatamente como que a coisa ganhou essa envergadura, e parece-me que teve pouco impacto no processo eleitoral, do ponto de vista da ética, né, da aplicação de recursos públicos, ela teve pouco impacto. Tanto que o Congresso, o orçamento secreto foi criado lá em 2020, tinha uma crise no governo Bolsonaro, para eles chamavam de orçamento secreto, pelo menos, claro que eles não chamavam, mas os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, começaram a denominar de orçamento secreto. E praticamente virou uma parte da aplicação desses recursos, passou para mãos dos parlamentares, o que é um desvio de finalidade completo. Primeiro que a missão primordial, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado, a missão primordial é a missão de legislar, criar legislação, cobrar os gastos do Poder Executivo, produzir modernidades dentro do Poder Judiciário, enfim,
promover várias mudanças estruturais que são fundamentais para qualquer país que deseje promover a democracia e o crescimento, né, a longo prazo. Entretanto, o que nós observamos é que parte desses recursos ele virou uma espécie de caudilismo, como se tivesse voto cabresto lá nos anos 30. É o mesmo modelo, só que ele foi reatualizado. E a grande questão é que ele não sequestra apenas eleitores, mas ele sequestra empresas também, que vão ser as financiadoras dessa campanha. Lembre o seguinte, que o dinheiro, nós vivemos um Estado capitalista. Quem são os prestadores de serviço? São empresas. E essas empresas foram beneficiadas por esse esquema. E muitas vezes a gente chama muita atenção a imprensa, ela personaliza, ela mostra muito como que esses personagens são figuras abjetas da política, eles se apropriam dos recursos públicos, mas há uma certa blindagem por parte de empresas e corporações que estão associadas a essas mesmas práticas. Né? Então, você vai ver, por exemplo, o caso da Faria Lima, como houve uma blindagem fantástica sobre a lavagem do dinheiro que teve do Comando Vermelho e do PCC. Também houve uma blindagem das empresas da área de saúde, a gente não ouve muito falar dessas empresas, são grandes consórcios, muitas vezes consórcios nacionais e consórcios internacionais. Então, há uma blindagem em relação a isso. Entretanto, é fundamental observar que mesmo parlamentares que não coadunam com a prática de aplicação de recursos, eles não têm capacidade técnica de executar esse orçamento que está dentro da legislatura dele. Então, o que acontece na prática? Aqueles parlamentares que são parlamentares minimamente racionais, usam uma racionalidade legal, não vou nem dizer que são progressistas, que usam uma racionalidade legal para aplicação de recursos, eles ligam para os ministérios perguntando aonde que ele pode aplicar aquele recurso que ele recebeu, porque ele tem lá 10 assessores, os assessores são pessoais para fazer campanha política, mas não são técnicos. Então, nós entregamos bilhões para pessoas não técnicas e que muitas vezes investem em ações que não são estratégicas do ponto de vista da promoção de segurança, sustentabilidade, progresso técnico, não são. Então, muito dinheiro é desperdiçado. E eu não estou nem falando da parte que foi aplicada recentemente, que é a corrupção, que é o desvio, né? Pela falta de accountability, pela falta de transparência, que foi muito bem destacado, né? Pela Daniela. Mas a questão que eu vejo é uma questão muito maior. Como que nós estamos, o modelo de desenvolvimento do capital que nós temos no Brasil, ele está sendo comprometido pelo legislativo. A partir do momento que você captura recursos e você não consegue promover o desenvolvimento do Estado capitalista como ele deveria ser para ter competitividade, você aplica esses recursos de uma forma totalmente irracional. Então, o efeito vai ser uma grande massa de exclusões e as políticas públicas cada vez mais fragilizadas. Então, parece que não tem dinheiro para o orçamento público. O dinheiro tem. O problema é que a aplicação como ele foi feita, essa captura como ele foi feita, ele compromete ações estratégicas dos ministérios e a própria ação estratégica dos governos. E aí esse é um ponto que a gente teria que estar discutindo hoje quando vai se falar a próxima campanha política. Infelizmente, eu não vejo essa mesma energia. Né? O que tem sido recomendado recentemente é sobre os desvios do INSS, que tem ganhado muita notoriedade, e recentemente sobre os desvios da emenda PIX. Mas não falam-se estruturalmente os problemas que isso acarreta para o próximo governo, para a próxima gestão, para o próximo orçamento. Porque o orçamento é feito a cada 4 anos. Então, a gente tem que planejar... E o dinheiro que some. E o dinheiro que some ao vento, né? É o bem público. E aí, veja, eu não estou nem falando a posição da esquerda, porque hoje, assim, qualquer um que é racional hoje no Brasil, ele faz as coisas acontecer. Então, por exemplo, faltou racionalidade no legislativo, quem que está assumindo a racionalidade legal? Hoje o STF. Há uma racionalidade dentro dos ministérios, dos departamentos, da autarquia? Tem, só que muitas vezes elas não conseguem executar porque o legislativo não permite executar da mesma forma que tem executado. A toda a revelia, ainda o país tem crescido, tem conseguido bons acertos, né? Apesar de que as ações de comunicação, os problemas de comunicação do governo executivo, eles são muito grandes, né? Um hiato, ainda ele não conseguiu se modernizar nesse ponto. Perfeito, perfeito. E realmente é por isso que a extrema-direita
ela quer ver o fim do STF, quer derrubar todo mundo, critica o STF, porque o STF é o guardião da Constituição. Se o Congresso Nacional, deputados, senadores não dão conta, ora, o STF tem que tomar as rédeas, senão vira o quê? Vira um Afeganistão aqui, né? É uma situação bastante delicada, né? E, então, é o seguinte, nós já falamos aí do deputado dos 450 mil enrolado em saco de lixo, né? Como a Dani falou, e o cara, não, eu vendi terreno, mas não, eu comprei terreno, eu vendi terreno, não me lembro para quem, não sei o quê, o dinheiro é dinheiro lícito, só que não fala o quê, né? Quem que fica com uma grana dessa toda enrolada em saco plástico, deixar mofando, já pensou se dá barata lá, ou se dá cupim, se dá alguma coisa, aí come toda aquela grana, os bichinhos iam engordar pra caramba, né? Porque, pô, é uma grana danada, né? É muito dinheiro. Então é o seguinte, ó, por conta, evidentemente, dessas ações aí, de emendas, né? Corte de emendas que o STF resolveu tomar frente, o relacionamento do governo Lula com o Congresso azedou, né? Está bastante apimentado, né? A Câmara dos Deputados, eu pergunto para vocês, e o Senado Federal, eles chantageiam o governo, né? E também a indicação do Jorge Messias, o STF, azedou de vez o relacionamento nessas esferas do poder, que já não vinha lá aquelas coisas por causa das emendas, né? Mas o que vocês acham disso, Dani? Com você. Eu acho uma situação complexa, né? Eu, na minha opinião, porque assim, a primeira coisa nomear ministro do Supremo é prerrogativa do presidente da República. Ele não precisa dar satisfação. Ele nomeia quem ele quiser. E aquela pessoa só vai ser ministro se passar pela sabatina do Senado. Isso é um fato também. Mas ministro do Supremo não é eleito. É eleito, sim. Ele passa pela sabatina do Senado e, se não passar, o presidente tem que escolher outra pessoa, né? Eu acho que, para o momento político, lidando com o Senado e com a Câmara que o presidente lida, diante de tantas necessidades de aprovação de tantos projetos importantes e que eles seguram as pautas para fazer o que eles querem, né? Um bando de chantagista, desocupado, né? E a gente vê a parcialidade, na minha opinião, o Mota não tem mais condições de presidir o Senado, porque ele perdeu qualquer possibilidade de se dizer uma pessoa imparcial, porque enquanto a extrema-direita... Presidir a Câmara, né? A Câmara, isso. A Câmara, Hugo Mota, a Câmara. Porque em 48 horas, ocupada a mesa dele pela extrema-direita, ele nada fez, né? Foram outros interlocutores que foram lá convencer o pessoal a tirar. Até a Nenê de Cola entrou lá para participar, que aquela deputada lá de Santa Catarina levou. Foi um escândalo, um fiasco. E quando não defendo a atitude do Glauber, não gosto do que o Glauber fez, não acho que é desse jeito que a gente se coloca e se defende, mas o fato era a mesma situação. E o Glauber foi tratado de uma outra forma, com agressividade, com violência. Então, assim, o Hugo Mota não tem mais condições de se dizer um presidente imparcial da Câmara. Para mim, ele já não tem mais condições de gerir isso. Diante de todas essas situações, né? Sabendo disso, de um lado, o campo progressista cobra, e com razão, que o Lula leve uma mulher para o Supremo, que o Lula leve uma pessoa preta para o Supremo. É certo que o Messias se autodeclara uma pessoa parda, isso sem dúvida, mas ele leva um nome controverso. Por outro lado, eu acharia um absurdo se ele levasse o que o Congresso quer, que é o Rodrigo Pacheco. Não tem lógica, né? Então, essa nomeação é uma coisa que qualquer coisa que ele fizesse, ele ia sofrer alguma represália, e isso é um fato. O Congresso é chantagista. Ele depende do Congresso para viver. Embora a gente viva um presidencialismo,
é muito mais próximo de um parlamentarismo, né? Porque a gente fica preso a algumas situações, a esses parlamentares desqualificados, que mal sabem falar, não conhecem a lei, criam projetos de lei altamente inconstitucionais, a exemplo da lei do licenciamento ambiental, que é esse absurdo, que viola frontalmente a Constituição e passaram por cima dos vetos do presidente, agora vamos ter que judicializar, né? Então, quem dá poder para o Supremo é justamente essa falta de coesão que a gente tem. Se em 2026 a gente não tiver uma renovação do Congresso, pouco vai adiantar reeleger um governo progressista, porque a gente vai continuar prisioneiro da mesma forma. Então, é uma situação extremamente complicada, complexa e difícil, e eu lamento, porque a gente não tem como sair, né, dessa corja que faz esse discurso escondido de Deus, pátria e família, e continua atuando de uma maneira escusa e não pensa no povo, não pensa nas pessoas e não pensa no país. Né? Eu acho que para 2026 aí a gente vai ter que trabalhar muito no sentido de buscar uma renovação desse Congresso, porque senão a gente está numa situação difícil. Veja, 3 senadores do Paraná, vejam como votam esses 3 senadores do Paraná. Uma vergonha. É uma vergonha, né? E o Flávio Arnes, que ainda tem um pouco mais de gordura ali, de envergadura, em votações importantes ele sequer aparece. Como foi no caso da primeira votação da lei de licenciamento ambiental. Né? Se esquiva. Então, é muito difícil, é muito complexo lidar com isso. Perfeito. Vladimir, é com você. Tá mutado, tá mutado. Gostei muito dos posicionamentos que a Daniele trouxe. Eu diria o seguinte, né? Então, quem seria a melhor indicação para o novo ministro, né? Esse ministro, na verdade, assim, ele tem uma carreira técnica por vários ministérios, né? E ele foi assessor do Jacques Wagner. Então, provavelmente, deve ter sido costurado com o Jacques Wagner nessa assessoria. E existe a Dani falou muito bem que existe uma guerra dentro do PT, existem vários PTs lá dentro. Inclusive, a crise recente que teve com o Wagner em relação a Gleisi já evidencia isso. E ele foi indicado, pelo menos assim, do ponto de vista da opinião pública, para dar um aceno aos 27% do eleitorado que são chamados cristãos conservadores. Então, foi feito nesse sentido a construção. Mas, certamente, na minha perspectiva, mas veja a minha posição, não foi a melhor indicação. Poderiam-se ter feito alguns avanços nesse sentido, né? Você podia indicar uma mulher e negra, preferencialmente, para poder assumir essa posição. Eu acho que o governo Lula, nesse ponto, ele deixou. Mas como, certamente, essa composição, ela é uma composição que faz parte de um grupo de pessoas que estão tentando fazer a indicação dele, até pela passagem que ele tem, né? Ele tem uma experiência, por exemplo, no BNDES, ele provavelmente ele vai ser um bom interlocutor com o Banco Central. Talvez a indicação dele tenha sido isso, principalmente porque um dos maiores problemas do Brasil hoje é a independência do Banco Central, né? A taxa de juros altíssima, isso compromete não só o erário público, mas os pequenos empreendedores, as médias empresas que precisam de empréstimo bancário, as pessoas que precisam de empréstimo bancário para abrir um pequeno negócio, para financiar uma casa própria. Estão todo mundo atrelado, até o cheque especial está tudo atrelado a isso. Então, quando você indica, a leitura que eu faço é que é muito mais baseado nessa questão da interlocução. E nós não conseguimos fazer voltar o Banco Central submeter ao Poder Executivo. Hoje ele é um poder independente. E é isso, independente de quem será o presidente nas próximas eleições, é um comprometimento. O capital financeiro praticamente sequestrou o fundo público a partir dessa ação. Agora, a indicação dele, eu vejo que é mais uma das tantas indicações que não vai ter grandes efeitos sobre a composição do Congresso. Ele não é certamente um conservador, não tem efeitos também sobre a composição do STF, né? Mas certamente ainda não está muito claro a que grupos e quem serão os principais interlocutores
dele junto ao STF. Pelo menos eu não consigo ter uma visão muito clara sobre isso no momento. Agora, a política de indicação, isso todos os países do OCDE fazem indicação. O presidente da República ele precisa compor no STF que dê sua confiança. Né? Apesar de ser um cargo técnico e tal, é uma dimensão política. Né? A política não está separado do direito, não está separado das ações do Congresso, não está separado do Ministério, não está separado da sociedade civil, porque é a nossa condição humana. A questão é que tipo de política a gente vai fazer a partir daqui. Né? A gente tem que pensar que o Brasil é um país que ainda o salário mínimo é R$ 1.400. A grande massa das pessoas são pessoas miseráveis. Né? Trabalhamos uma escala de 44 horas semanais. Né? Então, a situação que nós temos é uma situação de classe média, muitas vezes a gente não acaba enxergando a massa marginal que ganha os subsalários. E aí que eu acho que é o grande problema. E essas pessoas, eu acho que a Daniela comentou isso em algum momento, essas pessoas elas não estão preocupadas que tipo vai ser o presidente, quem vai ser o senador, quem vai ser o deputado, que são extremamente importantes para a gente ter mas as pessoas, elas pensam na comida no prato, se ela vai ter um emprego, se ela vai conseguir pagar a luz, se ela vai comprar bojão de gás, né? E muitas vezes, quando a gente tem uma visão muito ampliada sobre a política, analisando composições ou analisando a opinião pública, a gente não consegue perceber os efeitos que esse empobrecimento tem nas escolhas imediatas das pessoas, que não são racionais, elas são guiadas, muitas vezes, quase por movimentos espasmódicos do estômago ou das necessidades imediatas. Elas não têm um grau de reflexão. Cabe a nós fazer essa reflexão e tentar, né, alertar o maior número possível. Então, eu ficaria muito feliz, né, se o Congresso tivesse uma posição, fizesse a defesa da Constituição, que, na verdade, a defesa da Constituição que teria que fazer era a Procuradoria, né, que tem que fazer o Ministério Público Federal, que deveria fazer a defesa da Constituição, mas a gente percebe também que o próprio Ministério Público Federal, ele tem sido muito tímido em todo esse processo. Legal, legal, legal. Seguindo, nós estamos aí com 51 minutos de programa, né? E vamos passar aqui, então, para o último tema, né? As eleições aí no Paraná em 2026, né? Nomes aí como Sérgio Moro, do União Brasil, Requião Filho, do PDT, Alexandre Cury, do PSD, Guto Silva, do PP, Darcy Piana, se eu não me engano, é do PSD, o Rafael Greca também está no PSD ou já mudou? Paulo Martins, do PL, a Cida Borghetti, do PP, né? Álvaro Dias, do MDB, são especulados aí para a sucessão de Ratinho Júnior, né? E o tempo passa rápido, a gente sabe disso. E as movimentações políticas são, evidentemente, uma vez que as eleições se aproximam aí, né? Estão logo aí na frente. Então, as movimentações acontecem rapidamente, o pessoal está se movimentando, já estão se, inclusive, hoje, uns candidatos aí, sei lá, ou por causa dessas sandálias havaianas, aí andaram, não é candidato, mas o Zé Dirceu, o Romanelli, o diretor, o presidente aí do Detran, enfim, andaram falando coisa, né? O presidente do Detran ele aproveitou e falou, é presidente, se eu não me engano, posso estar enganado aqui o cargo, enfim, mas é uma pessoa importante lá do Detran, porque é o seguinte, não pode dirigir de havaiana, chinelo de dedo, sandalinha, sei o quê, quer dizer que deu tema para tudo, entende? Para tudo, como a Dani falou primeiro, mas só que é o seguinte, é um tema, tá certo, é um tema, não pode dirigir chinelo, tudo bem, né? Mas olha aí as emendas, aí, olha todo esse rolo danado que está acontecendo, é mais importante do que sandalinha, né? Então, como é que nós podemos interpretar aí esse cenário político paranaense? É possível que esses nomes aí sigam até as eleições mesmo, até o dia da votação, né? Ou siglas menores também tendem a apresentar candidaturas. Como é que você vê esses nomes aí? Tem gente especulando mesmo ali, tem gente
falando que vai, mas não vai. Como é que é isso? Qual que é a composição? Teria como ter uma ideia de a composição da direita no Paraná, qual que seria? Tem condições da gente adivinhar isso ou não? Hein, Dani? Tá mutado, tá mutado. Acho complexo, a gente vê as peças no tabuleiro se mexendo, né? A gente vê o Sérgio Moro com uma dificuldade muito grande de se viabilizar. E o tempo está passando, e o partido dele já disse que não vai rolar, e ontem eu vi que houve uma grande reunião em Brasília envolvendo grandes nomes, e possivelmente vai nadar e vai morrer na praia, mas, na minha modesta opinião, acho que o Sérgio Moro é um cara que ele não... Mesmo que o partido viabilizasse ele é um cara que não ia crescer quando chegasse a hora dos debates, quando chegasse a hora... Ele ia escorrer, não ia dar. O Requião Filho, ele vem... Ia desmoronar, exatamente. O Requião Filho, ele é um cara que ele vem ali se preparando faz tempo, ele tem um nome, claro que ele precisa fomentar melhor essa candidatura dele no interior, mas, é claro, eu estou no PDT, vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, acho ele uma candidatura muito viável, e quanto mais ocorre a indecisão deste grupo de direita, que não sabe se descola do bolsonarismo, se cola, se descola, não sabe o que faz, quanto mais ele demora, mais o Requião Filho se viabiliza, né? Vou falar um pouco de experiência de rua, que eu sou uma pessoa de política de rua, de movimento e tal, e muitas vezes eu estou em vários movimentos onde essas pessoas estão. O Guto, ele é uma pessoa muito bacana de retórica, ele faz bons discursos, mas na rua ninguém sabe quem ele é. O Alexandre Cury vai mais ou menos por esse lado também. É um bom parlamentar, mas não sei se tem essa envergadura para uma candidatura a governadora, a não ser que seja muito... o apadrinhamento seja muito forte do governador atual. Eu vejo um grande desperdício... Dani, só deixa eu fazer um parênteses no meio dessa tua colocação. O Alexandre Cury, claro, ele tem uma linhagem política, né, que ninguém teve aí, ninguém tem aí no Paraná. Talvez o Requião Filho tenha por causa do pai, mas maior é do Alexandre Cury. Será que possíveis favores que muita gente pode ter ficado devendo para o Aníbal Cury, será que isso não impulsionaria a campanha do Alexandre Cury? Desculpe a intervenção. Como campanha, possivelmente, né? Agora, como pitch de voto, como captação de voto, já a geração Aníbal Cury, ali, a geração de Aníbal Cury muito presente, já é uma geração que, né, já se descolou. Eu imagino que, como articulação política, dentro dos bastidores, vai ter uma força política muito grande. Agora, nesse pitch direto com o eleitor aí, não sei se isso ainda vai funcionar, né? Eu acho um desperdício dentro dessa possível direita, também não enxergo ele como um cara de direita ou extrema, é o Greca. O Greca, eu acho que é um desperdício muito grande esse jogo de empurro que eles estão fazendo com o Greca para lá e para cá, porque o Greca, ele é uma figura, embora ele já tenha uma determinada idade, embora ele já tenha... O Greca, ele é uma figura muito marcante para o eleitorado paranaense. Talvez ele não tenha um volume de voto muito grande no interior, mas isso, com o carisma dele, ele consegue trabalhar. Nesse panorama de candidaturas, o que um político faz o político fazer voto, não adianta, é carisma. E as duas pessoas, dentro da minha leitura, que têm carisma, são o Greca e o Requião Filho.
que tem essa atração. Veja, o Requião Filho, ele tem a imagem que o eleitorado paranaense quer. Ele vem de uma família de tradição política. Vamos falar em questão no recorte racial, sim, ele é branco, ele é hétero, ele tem uma família, ele tem filho. Então, o perfil dele, para aquele eleitor que não engole a esquerda, mas não quer essa direita, é um perfil que passa. Né? Essa é a leitura que eu faço desse grupo político que está. Mas você sabe, ainda tem chão pela frente, mas o fato é que está todo mundo em campanha. Ninguém sabe ainda se vai ou se não vai, mas está todo mundo em campanha. Sem dúvida. Vladimir, com você então. O que você acha muito desses nomes aí? Que a Daniela apresentou, até porque, assim, o Partido dos Trabalhadores... Dá para você falar mais... Vladimir, dá para você falar mais perto do microfone ou mais alto um pouquinho? Tá. Apesar do Partido dos Trabalhadores ser um grande partido, ele não tem hegemonia no Paraná hoje. Hoje, o eleitorado é um eleitorado conservador no Paraná. Grande efeito por parte do agronegócio, né? E porque existe uma certa resistência por parte do eleitorado médio a qualquer forma de composição da sociedade civil, principalmente aquele momento da sociedade civil que está ligado aos sindicatos ou ligado a questão agrária como MST ou movimentos dos pequenos empreendedores do campo. Então, existe uma resistência em relação a isso. E o PT perdeu a maior parte das prefeituras, né? Então, o PT hoje ele não tem uma estrutura orgânica. Então, certamente, a decisão mais sábia foi uma decisão compor com o PDT para que a gente pudesse tirar uma campanha única. Eu vejo que a decisão foi correta, até eu acho que atrasou um pouco, deveria ter sido muito antes essa posição. Mas o que nós temos que entender que, apesar da retórica política e da simpatia fazer parte do jogo, das estratégias e das ações, o que vai definir realmente a campanha é dinheiro, né? Então, se a gente não tiver financiamento, e assim, tem uma crise do governo, ninguém comenta sobre a crise do governo Ratinho. A gente falava muito antigamente que o Requião pai, né, ele tinha um problema de definir sucessores, e realmente tinha, né? Tanto que ele não trabalhava novas lideranças. E o Ratinho também não fez isso, ele não trabalhou novas lideranças. Então, essa crise dessa diáspora, quem será o candidato da direita, é parte da crise do próprio modelo que o Ratinho desenvolveu no Paraná. E também os efeitos, que apesar do Ratinho ter uma boa visão da opinião pública, os efeitos da opinião pública vão começar a cair agora. Por exemplo, as flutuações de energia da Copel, elevação da conta da água, os grandes empresas de logística, pequenas empresas de logística que dependem do pedágio. Hoje tem várias cidades que estão comprometidos os seus ganhos, que são poucos, de pequenos agricultores, por causa dos pedágios. Então, nós temos um grande série de problemas, inclusive a apropriação, né? A ponte, por exemplo, que foi construída recentemente, o Ratinho disse que era dele, né? Mas foi feito com o dinheiro do Itaipu. Então, nós temos até apropriações que foram feitas. Tem, por exemplo, a questão do crime organizado, né? Infiltrado, por exemplo, na compra da Celepar, tinha um braço do crime organizado querendo comprar parte da Celepar. Né? Então, imagina, dados 12 milhões de pessoas. Quando a campanha começar, ela vai começar a mostrar vários furos, né, desse governo, como também a mentira das escolas cívico-militares, né, que virou uma espécie de doutrinação fascista dentro das escolas. Então, nós temos uma grande bolha que está para ser estourada em 2027, que vai certamente afetar o campo político. E o que nós percebemos é que a direita está totalmente batendo cabeça. Eles não sabem quem vai ser o candidato deles. E eles têm essa bronca para resolver. Agora, o que vai definir a eleição é essa inserção dos currais eleitorais dos deputados estaduais, a inserção das prefeituras que fazem campanha, essa movimentação da máquina pública para distribuição de recursos, seja através de emendas parlamentares, ou seja, através de recursos oficiais para as secretarias. Então, esse é o grande dilema que nós temos. Eu acho que é uma boa oportunidade
para o Requião Filho ter um bom desempenho na campanha eleitoral, mas ainda é muito cedo para a gente dizer como vai ser essa composição. O Moro certamente é uma carta fora do baralho, ainda bem, com muito atraso, eu diria, mas ainda essa composição dos votos dos moristas ainda pode ter efeitos nas campanhas, no primeiro e no segundo turno, consequentemente. Legal, legal, legal. Então, nós chegamos aí ao final do nosso programa, e eu deixo aí um tempinho para vocês fazerem as suas considerações finais, começando, então, pela Daniele Biondo Crossetti, a Dani Crossetti. Legal? É com você, Dani. Obrigada, Chicão, por esse convite. Já deixo aqui no ar convite para os dois para ir lá no Café que se dane, qualquer hora, dia 10, para a gente bater um papo também lá na Rádio Cultura. É muito importante essa participação, essa nossa conversa aqui sobre política. Acho que a gente precisa fazer isso e trazer muito as opiniões, as colocações, para que a gente consiga também esclarecer as pessoas, né? Porque esse diálogo, ele ajuda muito a gente a começar a furar as bolhas, né? A gente falar com outra linguagem, né? Com uma linguagem mais simplificada, mas também uma linguagem menos agressiva. A gente leva as nossas opiniões, as nossas colocações de uma maneira que as pessoas consigam compreender e refletir, porque eu acho que é isso que mais está faltando, né? O que eu desejo para as pessoas nesse final de ano é uma boa dose de interpretação de texto que está faltando nessa vida. Né? Mas muito obrigada, Chicão. Um abraço, Vladimir. Foi ótima essa participação aqui, estou muito feliz. Vladimir, é com você. Obrigado, tá Chicão, mutado. pelo convite. Abriu. Obrigado, Chicão, pelo convite. Agradeço também a participação da Daniela, foi muito interessante. Eu acho que a gente conseguiu convergir em vários aspectos e eu acho que esse debate é extremamente útil, necessário e fundamental para que a gente possa avançar na democracia, seja em termos nacionais ou em termos regionais, como o Estado do Paraná. Valeu, valeu, valeu. Agradeço muito a participação de vocês dois, por vocês terem aceitado esse convite. Fico muito lisonjeado com isso. As pessoas que participaram aí e as que nos assistem em off, tem muita gente que nos assiste em off, também tem algumas pessoas, e nós fazemos aí a nossa parte. Esse aqui é um espaço que não é monetizado, é um espaço simples, comum, e como a Dani falou, e é uma verdade, a gente tem que... esses espaços são para levar reflexão para outras cabeças aí também, né? E para que, como a Dani falou, para que muitas pessoas também, não que a gente se intitule o dono da verdade, mas que pessoas comecem a pensar também, pô, será que isso aqui é legal? Será que eu estou certo? Será que não está? Pô, vamos ver com outros olhos a política e os políticos, os passos deles, enfim, é isso aí. Valeu, então. Eu vou terminar o programa aqui, quero ver. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. E o convite aí é só chamar que a gente vai lá no café que se dane, o café da Dani.